Sejam bem-vindos, pessoal. Me chamo Felipe. Vamos à próxima aula aí, falando sobre programação orientada a objeto. E agora vamos falar sobre herança, né? O que é herança, pessoal? Vamos lá. Falando, trazendo para o mundo, né, nosso mundo real. A herança nada mais é do que exatamente o que você está pensando, uma herança, né? Alguém morre, faz um testamento e os herdeiros têm uma herança, uma parte na herança, né? E para programação orientada a objeto, que ela é desenvolvida, que ela foi desenvolvida não, pensada para ser um paradigma de programação utilizado com objetos reais, é, por, por situações reais, diz aí, ó, é um mecanismo que permite criar novas classes a partir de classes existentes, compartilhando características e comportamentos. Essa relação um permite reutilizar código e estabelecer hierarquia entre as classes. O que diz aí? Diz o seguinte: eu tenho um pai, então eu herdo as características do meu pai. E aí a gente faz aqui a seguinte pergunta: a relação é um. Por exemplo, eu sou um humano, né? O Felipe é um humano? Sim. Então, o Felipe, ele herda da classe humano. Outra pergunta: Felipe é filho do pai dele? Sim. Felipe é filho do pai dele. Então, eu herdo da classe pai. Se você for falar, que você falaria? Qual mais outro exemplo que você teria, né? A gente pode pegar muitas coisas que a gente aprende durante o dia e, por exemplo, madeira. Né? Se você pegar, por exemplo, se você falar de uma mesa, a mesa que eu estou aqui com o computador em cima dela, a minha mesa, ela é uma madeira? Ela é feita de madeira, então ela pode herdar. Mas eu posso falar, a minha mesa é um ferro? Não, ela não herda de ferro, ela não tem nenhum tipo de material de ferro. Então, essa madeira, essa mesa, né, ela não herda da classe ferro. Então, eu vou deixar um exemplo melhor, falando aqui sobre o código. E aí, eu tenho aqui um exemplo de herança. Tá? Eu vou aumentar aqui um pouquinho, pessoal. Eu não sei se vocês vão enxergar muito bem, mas eu vou aumentar um pouquinho aqui. Só um minuto. Bom, voltei. Aumentei um pouquinho, dei um pouquinho de zoom aqui, tá? E aí, se você olhar aqui, temos a classe animal, tá? Vamos falar de herança. A classe animal, nome, a idade do animal. No construtor, a gente pede o nome e a idade e tem um emitir som. O cachorro, por exemplo, ele é um animal? É um animal. O cachorro tem no construtor dele para passar o nome, a idade e a raça. Como ele herda da classe animal, eu obrigatoriamente eu tenho que colocar essa notação base aqui, passando o base, que esse base na verdade é a classe animal, que no construtor dela eu peço o quê? Nome e idade. Então todas as classes que herdam de animal, elas têm que passar o nome e a idade do cachorro. Tá? E aqui eu ainda aproveitei e coloquei uma raça. Né? Se você for ver a raça, é algo da propriedade cachorro. E eu tenho um método chamado latir. Só que ainda fiz uma sobrescrita do método emitir som. Por quê? Lá na classe animal eu tenho um emitir som aqui. Então o som é um som genérico. Classe animal ela tem um som genérico. Só que a classe cachorro eu tenho um latir e tenho um som genérico. Então, qual é a minha orientação?
Nesse caso, a gente vai ver em Solid, a gente apagaria a classe Lati e sobrescreveria a classe Lati, desculpa, a classe emitir som, que ela tem um latido do cachorro. E aí a gente teria exatamente o que a gente precisa. Então a herança ela possibilita isso. A gente na herança o que ela ajuda a gente? A gente escreve menos código. A gente compartilha ações, ações e propriedades de uma classe entre as outras classes em comum. Por exemplo, eu poderia ter uma classe gato e aí ter o uau aqui, como eu já mostrei. E aí a herança ela faz justamente isso. Ela permite que outras classes tenham o mesmo comportamento que ela escreveu, porém elas podem até sobrescrever. Então a herança é que faz isso. E aí, como de exemplo, né, a gente tem aqui a instância de como se instanciar um cachorro. Lembrando, se você está iniciando, você ainda não sabe como criar uma classe, você ainda não viu o Visual Studio, a gente vai usar o Visual Studio, tá? O Visual Studio Community, a gente vai ensinar você a baixar ele e tudo mais. Mas não se preocupe que lá no finalzinho, na última playlist que a gente vai criar ainda, que é a playlist da arquitetura, a gente vai ensinar, a gente vai fazer um hands-on com vocês e hands-on é um hands-on que eu vou estar gravando e fazendo ao mesmo tempo, tá? Mas não se atenha muito aos detalhes aqui. Então aqui eu estou instanciando um cachorro, a classe cachorro, e escrevendo ela, o nome, a idade e a raça. Mas lembrando aqui, ó, eu tenho tanto o método emitir som quanto o método latir. Por quê? Eu tenho um método latir que é da própria classe e ainda estou sobrescrevendo o emitir som, que é de qual classe? Da classe animal. Tá? Tudo isso a gente vai ver mais na prática, mas eu estou passando aqui para você o entendimento de como funciona a parte da programação orientada a objetos, e durante o dia você pode dar um play lá no seu vídeo, querer saber, poxa, como é que a gente implementa isso? Então já fica aqui esse vídeo, já fica aqui esse vídeo e você pode sempre ir lá no vídeo, ver de novo e entender como é que se faz uma herança. Então, a herança serve para isso. Você, numa classe, você faz a classe herdar comportamentos e propriedades de uma outra classe e também sobrescrevê-lo e implementar os seus próprios. Então, essa foi a aula sobre herança e te espero na próxima aula e última, que é a aula de polimorfismo. A última aula que a gente vai falar sobre pool, mas depois tem algo que é para você fazer em casa, tá bom? Te vejo na próxima aula.